Fala, meus amigos vestibulantes, beleza? Eu sou o Igor Pova Cristina Durante. e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cris Responde, episódio número 6, podcast semanal que a Cris responde as principais dúvidas dos vestibulantes de medicina. E o tema do episódio de hoje é a seguinte pergunta: dá para passar em medicina estudando só em casa? Então, Cris, para a gente iniciar o assunto, você poderia apontar quais são as principais vantagens e desvantagens de estudar em casa? Ou de estudar só em casa? Quando a gente pensa na questão de estudar, independente se for em casa ou no cursinho, a gente tem que pensar numa coisa antes, que é uma palavra chamada comprometimento. É a primeira coisa que você tem que avaliar. Porque independente de você estar estudando em casa ou você estar estudando no cursinho, se você não tiver comprometimento, você não vai conseguir ter um resultado satisfatório da mesma forma. E estudando em casa, essa palavra fica mais forte ainda. Porque em casa é só você e você mesmo, né? Não tem ninguém para te cobrar, para te falar, faz isso ou faz aquilo. Não, e em casa você está no conforto do lugar onde você mais se sente bem, confortável, tranquilo. É o seu lar, né? É a sua casa. Então é muito mais desafiador você estar comprometido com aquilo que você está fazendo. Mas se você tiver persistência, se você tiver disciplina, dá para estudar em casa sim, sem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos enumerar ou pontuar quais são as vantagens e as desvantagens. Como você falou de comprometimento, que não é nem vantagem nem desvantagem, porque ele é necessário em ambos os casos. Mas de estudar em casa, o que tem de vantagem em estudar em casa? Por exemplo, quando você estuda quando eu indico para um vestibulando meu estudar em casa? Quando ele já está há muito tempo no cursinho. E aí ele já sabe praticamente de cor as piadas dos professores, a forma que o professor vai passar a matéria. Então ele já está no nível que não precisa mais de um intermediário entre ele e a disciplina. Então ele já pode estudar em casa sozinho. Outra vantagem também é que você em casa, você não vai precisar acordar. Tem vestibulandos meus que acordam às 5h30 da manhã até pegar o ônibus, até ir pro cursinho. Às vezes come qualquer coisa na rua, daí passa o dia inteiro. Então isso você já vai eliminar. Porque você já está em casa. Outra coisa também, você não está naquela energia sufocante do cursinho. Né, de ver pessoas que já estão há muito tempo, de pessoas que sabem mais, aí isso te deixa inseguro em relação àquilo que você sabe. Isso você não vai ter. Então é uma outra vantagem também em relação a estudar em casa. A questão financeira também é muito relevante, né, nessa decisão de estudar ou não estudar em casa. Mas dependendo de como você for, se você tiver bastante disciplina e tal, senão é uma economia burra. Porque você vai gastar mais tempo, Gasta mais tempo, energia, né? mais E tudo. tempo você não pode comprar. Perfeito. Então, de desvantagens agora, o que é, tipo, penoso ou ruim ou pior em relação a estudar num cursinho quando você fala de estudar em casa? Eu vou até trazer essa pergunta para mim, né? Eu sempre trabalhei muito tempo no consultório, atendendo os meus vestibulandos, então eu tinha hora para sair de casa, até porque o trânsito o fluxo é muito grande, né? Você demora tempo no trânsito e tinha hora para voltar. Mas eu sabia que todos os dias eu tinha aquela rotina e as pessoas estariam lá me esperando. Quando eu optei por trabalhar em casa e atender os vestibulandos aí de todo o país, eu não tive mais essa rotina. Então, estar em casa é muito mais desafiador, porque tudo está mais próximo. Você se distrair com outras coisas, em vez de você estar ali voltado para aquilo que você tem que fazer, é um desafio diário. Porque você acaba, se você não cuidar, você passa mais tempo, faz uma coisinha aqui, levanta para pegar uma água, levanta para pegar um café, aí se distrai com uma conversa, e aí você acaba mudando o seu foco sem perceber.
Uhum. E às vezes, porque você está em casa, você extrapola no horário, começa a estudar de manhã e aí vai até de noite, porque você já está em casa, então por que não ficar mais horas? Então tem que ter muita disciplina e você tem que se organizar muito para poder fazer isso com qualidade. É um desafio ainda maior, né? Estudar em casa e estudar com qualidade. Principalmente se tem outras pessoas que estão em casa com você. Porque a mãe, normalmente, quando tem o filho em casa, sempre pede para fazer alguma coisinha. Vai lavar a louça depois do almoço. Vai ali comprar alguma coisa no mercado que eu esqueci. Vai pagar uma conta, vai não sei o quê. E aí, se você não deixa claro, se eles não veem 100% o seu comprometimento, acaba que o dia passa, a semana passa, o mês passa, quando você vê, você está em cima do vestibular. Não viu nada do que tinha que ver. Exatamente. Então, isso é um outro cuidado que tem que ter, né? E é engraçado nessa questão de estudar em casa, porque eu acho que socialmente o estudante que é só estudante, né, vou pôr até entre aspas, que só estudar não é só, é muita coisa já, ele já é mal visto socialmente. Aí se ele estuda sem ir para um lugar de estudo, né, se ele decide por estudar em casa, aí que piora essa questão da visão das outras pessoas, né, que acha que não faz nada da vida, né, que só estuda. Então acho que isso também seria uma desvantagem né, dependendo do contexto que você está inserido, né, ou de como que é a sua família, é uma desvantagem como que os outros olham para você. Isso eu diria que é mais que uma desvantagem, é uma energia, né? Porque dependendo da idade que você tá, vamos dizer, se você já está acima dos 20 e ainda está em casa, dependendo dos seus pais e estudando, as pessoas te olham com uns olhos mais preconceituosos ainda do que qualquer outra coisa. Uhum. Né? Porque você tá ali totalmente à disposição. Não, mas por que não pede para ele fazer? Por que não vai trabalhar com mais de 20 anos ainda em casa só estudando? Sim. Então você tem que ter muita clareza do seu objetivo para fazer diferente, né? Agora eu vou comentar sobre a pesquisa que a gente fez nos vestibulandos que participaram da Semana do Seu Nome na Lista dos Aprovados. E nessa pesquisa a gente perguntava lá se o pessoal estuda em cursinho presencial, se estudava em casa, e a gente descobriu que a grande maioria das pessoas estuda em casa. Mais de 50% dizia que estudava em casa surpreendentemente, estudar em cursinho não era tão comum entre os vestibulantes de medicina. Um dos fatores que também levaram a esse número na pesquisa foi a questão de muitos vestibulandos que saem do terceirão de escola pública e começam a estudar para o vestibular. Uhum. Então, se a gente pensa num valor de cursinho, hoje é um valor bem agregado, né? E não é toda a família que tem condições de pagar. Sim, aqui em Florianópolis, por exemplo, né, que é a capital do estado, e tem cursinhos a partir de 15 mil reais por ano. Tem cursinhos que já estão a quase 30, né? Quase 30. Quase 30 por ano. Então é longe da grande maioria da realidade dos brasileiros. E um fator também que faz muitos vestibulantes estudar em casa fizeram um ano de cursinho, não passaram, fizeram 2 anos de cursinho, às vezes os pais já dizem, não, tu já aprendeu o que tinha que aprender, agora estuda em casa. Então também tem esse fator de você ter ido para o cursinho e não ter conseguido, e aí você vai começar a estudar em casa. Às vezes nem os pais fazem esse tipo de pressão, mas o próprio estudante toma a decisão por entender que às vezes ir no cursinho dar um tiro no próprio pé, no sentido de assistir coisa, né? Porque eles montam um programa e você tem que seguir aquele programa, né? Então, você muitas vezes se você já está mais à frente, né? Já tem uma trajetória dentro dos vestibulares, muitas vezes você acaba vendo conteúdos que você já domina, né? E aquilo ali é jogar seu tempo fora, ou utilizar ele de maneira não eficiente. Sim, tem essa questão também. Mas isso vai depender, né, de cada vestibulando, a sua escolha. Mas tem vestibulandos que, mesmo achando que já tem condições de estudar sozinho, ainda precisam ficar mais tempo no cursinho pela questão da disciplina. Uhum.
Já pegando o gancho aí desse ponto que você levantou, da questão da disciplina, ou de gente que precisa ficar mais tempo no cursinho, o que você acha a respeito de quem sai do terceirão ir direto pro cursinho ou pode já optar por estudar só em casa? Se você tem condições de pagar um cursinho, inicie pagando o cursinho. Porque dependendo da qualidade do terceirão que você fez, vai ter algumas matérias que você precisa do que o professor te explique. Principalmente quem faz um extensivo, um semi-extensivo, que é o ano inteiro, ele vai te explicar nos detalhes da base. E muitas vezes você precisa dessa base para você conseguir entender as questões. Porque imagina, você não foi um aluno lá tão eficiente no terceirão. Aí você decide começar a estudar em casa. E aí você começa a se apegar a matérias das quais você não tem afinidade. Aí você tenta uma vez, tenta duas vezes. Na terceira vez, você desiste. Porque você não tem amadurecimento ainda para poder fazer sozinho, né? E mesmo que você veja as aulas online, ainda você precisa de um intermédio, de um professor para que... Para tirar as dúvidas. Exatamente, uma falha, uma dúvida, algo que você não tem entendido, para que ele possa te dar esse norte, né? Com relação a isso, né, as plataformas online que tem disponíveis hoje já trabalham essa questão de tirar dúvidas, ter mentorias online também, né? Então, mas mesmo assim... É diferente estar no ao vivo, frente a frente ali com a pessoa. É diferente porque você está aprendendo a como estudar para o vestibular. Né? Não é só estudar, é você estar aprendendo a fazer algo que não fazia parte da sua vida. Então, se você não tem uma boa disciplina, você acaba não aprendendo e só perdendo ainda mais esse ano, né? Certo. A próxima pergunta, o pessoal de casa até vai deixar aí nos comentários, porque é uma pergunta bastante subjetiva, né, pessoal, então cada um tem as suas próprias dificuldades, mas na sua opinião, Cris, qual você acha que são as maiores dificuldades para quem estuda em casa? Você ter disciplina, você ter persistência, você saber dizer não, porque você vai ter que aprender a dizer não à sua mãe, que você não está ali disponível para qualquer coisa que precise fazer na casa. Você vai ter que aprender a dizer não para sua cama que está do lado da onde você estuda. Você vai ter que aprender a dizer não vai ser mais desafiador ainda a questão do celular, de você não estar ali com ele o tempo inteiro. Você vai ter que aprender a separar os pensamentos que vêm na sua cabeça de coisas que realmente estão acontecendo e de coisas que você começa a criar por estar muito tempo sozinho e as inseguranças, os medos começam a ter mais força naquilo que você está pensando, né? E você saber que você não é só vestibular. Além do vestibular, você tem uma vida. Então, delimitar o tempo que você vai estar estudando para o vestibular. Então, vão ser várias questões de quem estuda em casa, que vai também de encontro a um amadurecimento que você vai precisar ter, né? Você criar consciência daquilo da sua escolha. E dentro dessas dificuldades, como é que lida com cada uma delas? Por exemplo, a disciplina. Como é que se constrói disciplina? Você nasce com ela ou existe um passo a passo que você segue e aí você tem disciplina? Hoje, qualquer coisa que você queira fazer, você pode se desenvolver a qualquer momento da vida. Basta você querer. E a questão da disciplina é você ter consciência que nem sempre você vai fazer só o que você gosta. Você também tem que fazer o que tem que ser feito. Então, vamos sempre, aquela coisa que eu sempre digo, vamos deixar fácil aquilo que eu tenho que fazer e vamos deixar mais difícil aquilo que eu gosto de fazer. Por exemplo, não vamos levar comida para todo momento para onde você vai estudar. Vamos deixar confortável o lugar que você vai estudar, para que ele te remeta a sensações boas, de aconchego, que possa melhorar a sua concentração, melhorar o seu foco, criar um bom cronograma de estudo,
como você vai estar sozinho e vai ser dentro do seu ritmo, você vai começar a entender o seu ritmo, você vai se conhecer melhor, é importante você entender qual é o horário do dia que eu produzo mais. É de manhã, é de tarde, é de noite? Então, se eu tenho consciência, não, eu consigo aprender melhor, eu sou mais da tarde. De manhã eu estou mais sonolento. Então, de tarde, deixa para fazer as questões que são mais desafiadoras. Porque aí você vai estar mais focado, você vai ter mais disciplina. Então, estudar em casa, ela traz essas questões também, né? Com relação, você falou que uma das dificuldades de estudar em casa é a questão de dizer não. Dizer não é muito fácil, né? Tipo, não. Mas em algumas situações isso pode ser extremamente desafiador, especialmente quando você está falando com algum ente querido, né? Tipo assim, sua mãe, que carregou você 9 meses na barriga e faz tudo por você. Aí você dizer não para um pedido dela, às vezes pode ser um grande desafio. E como que eu consigo desenvolver essa habilidade de dizer não? Você não precisa dizer não, você precisa fazer isso de uma outra forma, mostrando o seu processo de evolução. Quanto mais você mostrar que você está estudando, que você está gostando, que você está estudando, que você está vendo o resultado daquilo que você vai estar estudando, mais empolgante vai ser para quem está contigo. Para quem está acompanhando a jornada. Exatamente, porque daí ela vai vir no inconsciente, quando ela pensar em te pedir para fazer alguma coisa, ver a sua empolgação daquilo que você está fazendo. E aí ela vai, não, eu não vou pedir porque ele está estudando, então vou deixar ele estudar. Excelente, muito bom. E também, já que você não vai pegar ônibus, já que você não vai precisar se deslocar de casa, você também não precisa estudar o tempo inteiro. Então, você pode deixar uns horários até para você esparecer um pouquinho, né? Então, de repente, depois do almoço, lavar a louça, para que você saia um pouquinho daquele mundo. Tem que fazer alguma coisa. Se eu tenho que ir fazer alguma coisa na rua de tarde, então eu sei que naquele dia eu tenho que organizar esse horário para estudar um pouquinho mais de manhã, acordar um pouco mais cedo ou ir um pouquinho mais tarde, até mais tarde. Então dá para se organizar com um bom planejamento, tudo se consegue fazer, né? Excelente, perfeito. Agora, Cris, você que tem uma vasta experiência aí de consultório, já atendeu centenas de vestibulandos, que sabe milhares, você tem alguma história de algum vestibulando que estudava em casa e conseguiu passar em medicina? Eu tenho, na verdade, duas histórias. Eu tenho de uma menina que estava 1 ano no cursinho e aí teve que parar, né? Porque aí a família não teve mais condições de continuar com ela no cursinho. E aí, com isso, ela teve que começar a criar disciplina de estudar em casa. E a gente organizou o cronograma dela, organizou as horas, como as disciplinas, como é que ela ia estudar, que cursinhos ela podia fazer online. E ela conseguiu atingir o objetivo dela. E outra foi de uma outra menina que ela já estava há 4 anos no cursinho. E aí ela chegou um dia, eu falei, não, chega. Você não precisa mais de cursinho, você já tem condições de estudar em casa. Que também era uma forma de ela se confrontar com o próprio entendimento, com o próprio conhecimento dela. Porque quando você está no cursinho, você está aprendendo de forma passiva, é o professor lá na frente e você absorvendo aqui. Quando você está estudando em casa, você está de forma ativa, porque você que vai ter que fazer os movimentos para internalizar o conteúdo. Então, o conhecimento você consegue absorver mais se você tiver qualidade naquilo que você está fazendo, né? Muito legal as histórias das duas meninas, né? Então, você que está aí em casa e que estuda em casa, não perca a esperança, porque é possível sim passar em medicina estudando em casa. Se alguém já fez, você pode muito bem repetir. Agora, Cris, depois de tudo isso que a gente já conversou, quais são as 3 dicas mais importantes para aproveitar ao máximo o estudo em casa, para ter mais qualidade nesses estudos? Primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar qual é o motivo pelo qual você está estudando. Faça sempre essa pergunta. E sempre observe o quanto você está tendo disciplina naquilo que você está fazendo. Faça um bom cronograma dentro das suas condições.
Faça muita prática de prova. Tire um dia para você fazer prática de prova. Lembrando que você, como está estudando sozinho, não tem ninguém que dê esse norte para você do que você tem que fazer. Você vai ter que se virar. Então, faça prática de prova da universidade da qual você quer passar. Isso é bem importante fazer. Crie uma rotina, extremamente importante. A hora que você vai acordar, a hora que você vai parar para almoçar, a hora que você vai voltar à tarde, que hora que você vai parar à noite. Inclua uma atividade física nessa sua rotina, inclua você ter vida social, é uma outra coisa muito importante. E não esqueça de, por favor, não fique isolado numa ilha, né? Que é algo que acontece muito. Sim, porque você acaba tendo até uma certa aversão às pessoas de tanto você ficar ali tão imerso naquele mundo, né, de apostila, de videoaula e sozinho. Então, lembre que tem vida além disso que você está fazendo. Então, aproveitando que você citou aí a questão do isolamento, como é que você indica que a pessoa faça esse tipo de coisa? Porque como é que funciona normalmente, né? A pessoa sai do terceirão, ela encontrava os coleguinhas lá na escola, então tinha sempre com quem está se relacionando. Aí o que acontece? Vai por cursinho, também tem os coleguinhas para estar conversando. Quando ela vai para estudar em casa, ela perde esse espaço de convivência, de relacionamento. Como que você indica que ela possa ter ainda relacionamento? Porque muitas vezes também os amigos já foram para a faculdade e ela ainda está nesse meio termo aí, né? Não é mais ensino médio, mas ela não está na faculdade. Hoje a gente sabe que existem vários grupos no Face, várias comunidades que você pode entrar para você trocar informações. Não perca o contato com seus amigos, né? É importante você ter essa vida social. E também vai ter outras pessoas que vão estar estudando. Então você acaba podendo entrar em outros grupos para que você possa ter informações de assuntos, para poder discutir também o seu conhecimento, para que você não fique totalmente isolado, né? Uma dica muito legal que a Ana falou que faz, a Ana que fez uma sessão de coach com a Cris, inclusive está disponível aqui no YouTube, só procurar lá o episódio 11 do Coaching de Vestibulando, né? Ela diz que dança, né? Eu acho que é muito legal tomar esse tipo de iniciativa, porque você vai fazer uma atividade, vai relacionar com outras pessoas que nem estão no universo do vestibulando. Então, acho que serve muito para aliviar o estresse O importante é sempre você avaliar, porque um dos grandes problemas de quem estuda sozinho é a questão de gerar mais ansiedade e também gerar níveis de depressão. Porque você reforça, alimenta as suas inseguranças todos os dias, né? E aí você não tem com quem discutir, você não tem com quem avaliar, e aí você vai alimentando mais os pensamentos que não deveriam. Então, é bom você ter uma atividade para você extravasar além do vestibular. Porque a gente sabe que cada vez aumenta mais o nível de vestibulandos com doenças psíquicas, né? Doenças mentais, que desenvolvem depressão, que desenvolvem síndrome do pânico, que desenvolve ansiedade, crise de ansiedade, várias doenças ligadas a compulsão alimentar. Doenças que a gente chama doenças somáticas, né, que ficam dor de cabeça, uma dor na perna, nunca está bem, né, e isso vem da questão daquilo que você está fazendo. Reflexo do psicológico abalado. Exatamente. Joia, e com relação ao emocional que você já trouxe aí na nossa conversa, a questão de saber lidar com esses pensamentos negativos, você acha que é mais fácil para quem está no cursinho ou é mais desafiador para quem estuda em casa? Isso não vai depender do local que a pessoa está estudando, isso vai depender dela, né? De como é a personalidade dela, de como ela se relaciona com as outras pessoas, de como é que ela se vê quando ela se olha no espelho, o quanto ela tem de segurança, como é que está a autoestima dela. E numa idade de vestibulando que é no auge da adolescência e que tudo é muito
né? Eu ter errado uma questão hoje que eu fiz ontem é o fim do mundo, parece que eu não sei mais nada. Eu não saber fazer uma redação também. Então são várias aflições que percorrem esse mundo do vestibulando, né? Então é sempre bom estar alerta aos seus comportamentos. Perfeito. E se não estiver bem, peça ajuda. Procura a ajuda de um profissional. Porque se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar, né? Como é que você vai estar apto para cuidar do outro? Exato, principalmente numa profissão enquanto medicina que exige tanto, né? Excelente. Então agora para a gente encerrar, Cris, o veredito final, né? A gente já sabe, já respondeu a pergunta do vídeo que dá para passar em medicina só estudando em casa. Você trouxe as 2 histórias das meninas que você atendeu presencialmente. E a pergunta que eu quero fazer para encerrar é, na sua opinião, como especialista em aprovação, qual que é o caminho mais curto? É melhor eu estudar presencialmente num cursinho ou é melhor eu estudar em casa? Não tenho resposta, porque isso vai depender muito de quem está fazendo. Vai depender muito da sua persistência, da sua forma de aprender. Se você for para o cursinho, você estiver 100% lá prestando atenção no professor, se você fizer as perguntas e você estiver focado no seu objetivo fim, que é se transformar no médico, você vai conseguir. A questão da energia do cursinho, a questão das pessoas, isso não vai te afetar, né? Você não vai se deixar. Agora, você também, se você estiver em casa e você tiver persistência e você não se isolar, você continuar lembrando que tem vida, você participar dos grupos, você tirar dúvida com as pessoas, né? Ou você ensinar alguém, também faz você passar. A única coisa é que não dá para você ficar em cima do muro. Tipo, eu escolhi estudar em casa e eu estou estudando em casa e fico pensando, se eu tivesse no cursinho acho que eu saberia mais, né? Se eu tô no cursinho, eu começo a acordar todo dia, tenho que pegar ônibus, acordar mais cedo, fico pensando, eu deveria estar estudando em casa. Não, então se você escolher um caminho, siga aquele caminho até o fim, porque você fez uma escolha. E quando a gente decide, a coisa mais importante é você escolher, você não pensar mais naquilo que você deixou para trás. Você deixou. Fez a decisão. Então faça o que você tem que fazer com qualidade. Porque é a mesma qualidade que você precisa ter quando você se tornar um médico. Porque você é uma pessoa só. E a gente sempre fala em questão de ser vestibulando, né? Nós somos o que somos independente daquilo que a gente está fazendo. Os mesmos comportamentos que você tem enquanto vestibulando são os mesmos comportamentos que você vai ter na sua vida de forma particular. Se você é organizado, você vai ser organizado. Se você é todo desorganizado e deixa as coisas para depois, você vai deixar para depois. Está procrastinando. Vai procrastinar. Então, avalie as suas atitudes além de ser vestibulando. Porque quando a gente muda por inteiro, a gente não muda pela metade. Show de bola, Cris. Então, você que está aí em casa, espero que a gente tenha respondido todas as suas perguntas. Se ficou alguma coisa que ainda está com dúvida, deixa nos comentários. E pelo que a gente discutiu aqui, eu acho que deu para entender que, independente de estar estudando em casa ou independente de estar estudando no cursinho, o que mais importa realmente é estar preparado emocionalmente para que você consiga a sua aprovação no tempo mais curto. Certo? Encerramos? Encerramos por hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e nos vemos na próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.